Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Com essa consciência de quem é o nosso Deus e o que Ele faz por nós, vamos oferecer a Ele esse culto de meio de semana, em gratidão, em louvor à sua bondade, em louvor a quem Ele é, reconhecendo todas as suas qualidades e atributos. Vamos orar, vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em culto. Receba, Deus, tudo aquilo que vai ser oferecido aqui. Eu sei que ainda estamos guardando o distanciamento nos cultos de quarta-feira e também guardamos nos outros dias, mas de forma presencial. Porém, o culto de quarta-feira somente de forma remota está sendo somente dessa forma, mas o nosso desejo de agradá-lo e de louvá-lo não é menor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Tem um hino que nós vamos cantar agora, o hino 2 do cantor cristão, que fala justamente sobre uma característica preciosa do Senhor. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, perto está daqueles que o invocam. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com essa letra desse hino. Vamos expressar tudo aquilo que nós compreendemos da justiça, mas também da bondade do Senhor através desse louvor. Cantemos então. Nesse momento de intercessão, nós vamos colocar diante do Senhor, trazer alguns pedidos aqui para o culto e colocar diante do Senhor, né, logicamente, de alguns irmãos que estão doentes, né, lembrando sempre da irmã Dora, que hoje é sábado, né, até hoje pela manhã, no dia de sábado, dia 5 de junho, ela ainda estava entubada, né, precisa de um cuidado maior, mas graças a Deus as notícias têm sido boas
e os médicos têm falado da sua recuperação, mas ainda carece muito das nossas orações. Vamos agradecer também que o irmão Cristiano, na sexta-feira, recebeu alta e está em casa. Vamos agradecer também que a irmã Cristiane, embora tenha sido acometida por Covid, ela está assintomática, isolada assim na sua casa, mas está assintomática, não teve grandes complicações. Vamos orar ao Senhor e colocar isso tudo diante dele e outras questões também que nós vamos orar agora. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, tu estás sempre perto. Nós invocamos o seu nome. Invocar é chamar para dentro do coração, mas é também proclamar o seu nome, conforme essa possibilidade de interpretação dessa palavra no Antigo Testamento. De uma forma ou de outra, nós proclamamos as tuas virtudes e invocamos a tua presença sempre para dentro de nós, para o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo e colocarmos essas questões aqui. Colocamos a vida, ó Deus, da irmã Janaína, a sua saúde, as lutas que ela passa, as dificuldades que enfrenta nesse aspecto. Aproveito para colocar os seus filhos, netos, ó Pai, as questões familiares dessa irmã diante de Ti, para que Tu, por favor, venha abençoá-la, venha abençoar essa família, dando sabedoria a ela para lidar com essas questões e orientar de forma devida, ó Senhor. Eu coloco, Pai, diante de Ti a vida da irmã Silene. Obrigado pela sua recuperação. Abençoe, ó Deus, essa irmã no tratamento que vai fazer. Dê forças, coragem, disposição. Também irmã Rosilane, Senhor. Tome essa irmã debaixo da Tua graça. Ajude, ó Deus, dando forças nos desafios que a vida tem, nas questões familiares, questões de saúde. Tome, ó Deus, também essa vida em Tuas mãos. A irmã Jaqueline, irmã Anacleta, ó Pai. A irmã Jaqueline precisa do Teu cuidado também. A sua saúde também inspira cuidados. Ela está trabalhando, está se sentindo bem, mas ainda precisa passar por tratamento, por cirurgias. Cuide dessa vida, irmã Anacleta, a sua idade tem trazido algumas dificuldades dela, para o irmão Manuel também. Tome, ó Deus, esse casal de Teus servos, que são servos Teus, ó Pai. Ajude-os, ó Deus, no enfrentamento das dificuldades que a vida traz, principalmente devido à idade. Tome, Senhor, essas vidas em Tuas mãos. Coloco diante de Ti a vida da irmã Lourdes, da irmã Marilda também. Ajude-as, ó Pai, na plena recuperação das suas saúdes, como está acontecendo. Nós Te louvamos por isso, ó Pai. Também a vida da irmã Janaína. Cuide dela, dos desafios que tem de passar por uma nova cirurgia. Senhor, venha cuidar, fortalecer, ajudar, socorrer, amparar nesses tempos de dificuldades, ó Pai. Mas queremos colocar diante de Ti, de forma muito especial, a vida da irmã Dora. Ó Senhor, venha fazer com que ela não sofra as tantas sequelas dessa Covid, ó Pai, que ela venha se recuperar, que ela não precise mais passar pela ventilação mecânica. Tome, ó Deus, essa irmã e que ela se recupere tão bem do CTI, que ela se recupere rapidamente, ó Pai, e de repente vá para o quarto e a sua saúde seja estabelecida. Mas pedimos a Tua graça, o Teu favor sobre ela nesse momento. A situação dela ainda é grave, está melhorando, nós Te louvamos por isso, mas pedimos, ó Pai, que Tu continues atuando para que ela se recupere completamente. Te agradecemos pela recuperação do Cristiano, que está em casa. Obrigado, porque ele tem se sentido bem. Esse tempo aí também de restabelecimento da sua saúde tem acontecido de forma breve. Te agradecemos por essa graça na vida desse irmão. Tome essa família nesse tempo de dificuldade, também a Maria Alice, o seu coração, a irmã Alice, a Cláudia. Senhor Jesus, venha abraçá-los
venha acolhê-los, ó Deus, e dar tudo aquilo que eles precisam para ter paz, tranquilidade nesse tempo de desafio. Cuide, ó Pai, dessa família. Eu coloco diante de Ti a vida do irmão Elias e da irmã Maria José. Estão internados, precisam realmente de um cuidado especial devido à Covid. Eles têm uma idade avançada, a irmã Maria José tem 89 anos, o irmão Elias 91 anos, ó Pai. São servos teus, dedicados à tua obra, compromissados contigo, ó Pai. Nós sabemos que tu cuidas dos teus filhos de forma especial. O que eu venho pedir, ó Deus, é que tu ajude-os, ó Pai, que os remédios façam efeito e que eles se recuperem para que brevemente também retornem para a sua casa. Ajude, ó Deus, os teus servos, que a tua graça curadora esteja sobre a vida deles e também sobre cada uma dessas situações. Sabemos que toda cura vem de ti. Tu ages de forma sobrenatural, naturalmente. Tu usas os meios científicos para que, através desses meios naturais, de leis naturais que tu mesmo criastes, os homens sejam beneficiados, ó Pai. Ó Senhor, venha abençoar, venha cuidar de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Te agradecemos pela recuperação da irmã Edneia. Ela também esteve internada, mas graças a Deus está se recuperando em casa. Que a tua mão esteja sobre a vida dela também, que ela tenha uma boa recuperação. Lembramos da mãe da irmã Márcia, passou pela cirurgia, também está recuperando a sua saúde. Venha cuidar, Senhor, venha ajudar essa senhora também, que ela passe bem por esse período de convalescência. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Abençoe, ó Pai. Obrigado porque a Cristiane, embora esteja com Covid, ela está assintomática, não tem sentido nada, está isolada, mas se sentindo bem. Obrigado, ó Deus, porque tu fostes bondoso com essa irmã e ela tem passado por isso bem, por essa situação, e que nós pedimos, ó Pai, que essa recuperação dela também seja breve, recuperação de sua saúde. A irmã Sirlene agradece e nós te rendemos graças juntamente com ela pela vida de uma conhecida dela que teve um mês internada, foi entubada também devido à Covid, mas se recuperou. De acordo com o depoimento dela, teve uma nova vida dada por Deus e ela quer entender os teus propósitos para a vida dela. Quem sabe esse seja uma forma dela conhecer a necessidade de Cristo e se tornar uma serva tua e quem sabe também se entregar de uma forma mais plena ao serviço do reino. Tome, ó Deus, essa senhora, ajude, ó Deus, na sua recuperação. Tome, ó Pai, a nossa igreja, abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, nos desafios que temos como igreja. Carecemos do teu cuidado, carecemos da tua direção, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um cântico antigo, mas fala que Jesus é a aliança. Interessante que no Antigo Testamento, sempre quando nós encontramos uma expressão que diz assim, e lembrou-se Deus, né, de fulano. Isso tem a ver com a aliança, né? Com a aliança feita. Deus sempre traz à memória a aliança que ele fez com o seu povo e faz com cada um de nós, e essa nova aliança pelo sangue de Cristo. Vamos louvar o Senhor com essa consciência, com a consciência da importância e do valor dessa aliança que temos com Deus. Louvemos então. Vamos cantar o Senhor.
é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Ele. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Jesus é a Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico lá em Provérbios, capítulo 24. Nós já vimos alguns temas importantes nesse livro de Provérbios. Não inveje o maligno, nós já vimos. Edifique a sua família. Pessoas precisam de sabedoria. E agora nós estamos vendo algumas atitudes importantes. Quero convidá-lo a que você vá comigo lá em Provérbios, capítulo 24, versículos 17 e 18. Provérbios 24, versículos 17 e 18. Nós vamos continuar nessa caminhada no livro de Provérbios, né? Lembrando que o capítulo 24 traz recomendações para as pessoas, ou relativas às pessoas. Aqui, nesses versículos 17 e 18, a recomendação é para que nós não nos entristeçamos com a queda dos nossos inimigos. Então, não se entristeça com a queda do seu inimigo. Leiamos então os versículos 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Irmãos, a Bíblia sempre nos ensina a empatia, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Alegrar-se com a queda, com a desgraça do próximo, é uma atitude que desagrada muito ao nosso Deus. Aquele que fica torcendo para que o outro caia, para que o inimigo tropece, isso só mostra realmente um coração que não foi tomado pelo amor de Cristo. É um sentimento reprovável, irmãos. É um sentimento indigno para quem conhece Deus. Eu me lembro de Provérbios capítulo 2, versículo 1, que enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e mais à frente, no versículo 3, ele fala que nós éramos filhos da ira, Deus nos amou e nos vivificou. Estávamos numa posição de inimizade com Deus,
E mesmo assim, Deus nos amou, estendeu a mão e nos resgatou. E na realidade, esse sentimento precisa fazer parte do coração de um cristão. Então, nós não podemos nos alegrar com a queda de ninguém, mesmo que seja o nosso inimigo. O cristianismo traz alguns ensinamentos que são completamente diferenciados, né? O islamismo estimula o fiel a matar o inimigo, porque assim estará honrando ao seu profeta. Mas o cristianismo nos ensina a amar o nosso inimigo, a amar e até mesmo a dar a vida por ele, porque na verdade foi isso o que Cristo fez na cruz. Então nós não podemos nos alegrar com a queda do nosso inimigo. Tem um livro da Bíblia de um profeta chamado Obadias, e ele fala de uma nação chamada Edom, né? Lembrando que essa nação são dos filhos, formada pelos filhos de Esaú, né? Oriunda de Esaú, irmão de Jacó, e ambos filhos de Isaac, né? Muito bem. Só que esses edomitas, eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Lá no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo maravilhoso que Salomão tinha construído, né? E a glória, o esplendor daquele templo nunca mais foi reproduzido. Mesmo o templo que fora construído por Herodes, um templo grandioso, majestoso, não chegou aos pés do templo de Salomão. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, e aqueles edomitas, inimigos do povo de Deus, ao verem isso, eles se alegraram e ficavam falando bem feito, não é? E estavam estimulando, né? Aplaudindo e encorajando os exércitos de Nabucodonosor a destruírem completamente até os fundamentos da cidade de Jerusalém. Mais ainda, eles fizeram emboscadas, irmãos, nas encruzilhadas para atacarem e matarem aqueles que conseguiam fugir lá daqueles exércitos de Jerusalém. Foi uma crueldade absurda daqueles homens, mas essa crueldade deles, essa vingança, esse prazer com a queda de um inimigo, não passou longe dos olhos de Deus, acendeu a ira de Deus contra eles. E essa nação, esse povo, foi completamente destruído. Essa nação não existe mais, nunca mais voltou a existir. Então, se alegrar com a ruína dos inimigos, isso provoca não apenas a hostilidade das pessoas que estão à sua volta, mas também provoca a ira de Deus. Então fica essa recomendação, essa atitude importante. Não se alegre com a queda do seu inimigo. Aliás, é um momento oportuno de você estender-lhe a mão e, quem sabe, fazer do seu inimigo o seu amigo. Essa é a melhor forma de acabar com uma inimizade, não é? Você quer acabar com o inimigo, transforme-o em um amigo. Ok, meu irmão? Vamos ver um outro texto também, versículos 21 e 22. Versículos 21 e 22. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes.
Em algumas versões dissidentes, traz o termo, traz a expressão revoltosos, né? Traz a tradução como revoltosos aqui. Pois não terão repentina destruição. Perdão, versículo 22 fala, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? A Bíblia aqui está nos falando, irmãos, sobre a dissidência, não se associar com revoltosos, essa é a recomendação. Não se associe com revoltosos. Vamos parar e refletir um pouco mais sobre isso. Irmãos, todos nós sabemos que nós somos cidadãos de dois reinos. Nós temos dupla nacionalidade. Nós somos cidadãos do reino dos céus, não é? Mas ainda somos cidadãos daqui da terra, do reino da terra, né? Somos cidadãos desse mundo ainda. E como cidadãos desse mundo, nós temos deveres e temos responsabilidades. Eu não posso abrir mão dos meus deveres e responsabilidades aqui no mundo porque eu sou um cidadão dos céus. Aliás, a Bíblia sempre nos orientou a honrar as autoridades. Precisamos ser zelosos no cumprimento das leis. Uma vez Jesus foi desafiado a dar um imposto, né? E a gente sabe que naquelas moedas que eram usadas para pagar os impostos, tinha a figura de César, né? E o judeu, ele não aceitava qualquer tipo de representação, porque eles achavam que isso era uma forma de descumprir o mandamento, um dos 10 mandamentos que dizem que não deveríamos fazer escultura, né? Alguma, para não adorar outros deuses. E eles entendiam que isso era uma forma de adoração. E eles foram lá e desafiaram a Jesus sobre a questão do imposto a César. Jesus pagou o imposto, mas ele deixou claro ali uma palavra que mostra muito claramente o compromisso que nós temos com esses dois reinos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos compromissos e responsabilidades com o reino de Deus e temos também compromissos e responsabilidade com os reinos humanos, com as nações humanas, com a sociedade humana. Isso glorifica a Deus. Essa nossa atitude de respeito à autoridade, de cumprimento das leis, isso logicamente glorifica a Deus. Jesus nunca fez nenhuma menção de desobediência civil, não é? Jesus não se associou a revoltosos. Por isso que algumas pessoas que usam a figura de Jesus para dizer que Jesus foi um revolucionário, eles estão distorcendo os fatos bíblicos, estão distorcendo os princípios bíblicos. Jesus nunca pregou isso. Na realidade, Jesus queria a transformação das pessoas, sim, mas a transformação espiritual, a transformação que ocorre no coração das pessoas, que pode provocar uma melhora nas atitudes delas, né, no comportamento delas perante os outros homens. Então, cuidado, irmão. Cuidado para você não se associar com revoltosos que pregam a revolução, que tem que fechar isso, fechar aquilo. Isso eu não vejo como um caminho necessariamente bíblico. O caminho que Deus escolheria para nós, ou que Deus quer para nós. Não é? Isso não significa, por outro lado, que nós devemos ser coniventes com o erro de governantes. Aqui não importa qual partido seja, de qual lado esteja, não é? Erro
é erro. O erro sempre precisa ser denunciado. Nós não podemos aceitar o erro como algo natural, algo comum, não é? Elogiar governantes corruptos, se associar com revoltosos, essas são atitudes reprováveis diante do Senhor. Então, cuidado, não se torne tão cego, não é, a ponto de não querer perceber ou então aceitar o erro lá de uma determinada figura política que está ligada à sua opção partidária. Erro é erro, não importa, de qualquer um, ele precisa ser condenado, precisa ser denunciado e precisa ser reconhecido, não é? Então, não se associe com revoltosos, mas também não queira elogiar, prezar os erros de pessoas corruptas, de governantes corruptas. Mas esse texto está falando sobre aquela revolta com o governo, né, de forma gratuita, né? Tem pessoas que simplesmente vão se opor a determinadas falas, determinadas escolhas de determinado representante político ou líder político, simplesmente porque tem uma posição política partidária oposta à que ela defende. E essas pessoas já completamente dominadas por um espírito sectário de divisão, elas não querem e não conseguem ver algo de bom que mesmo outro governante faça, ou algo de ruim que o seu líder preferido, seu líder político preferido faça. Então, cuidado com essa credulidade cega, né? Com essa fidelidade inconteste, né? Incondicional que alguns têm colocado para com algumas pessoas. Irmãos, nós precisamos entender e respeitar as nossas autoridades, mas nós não podemos aceitar os erros que elas cometem. Toda autoridade é constituída por Deus, não é? Toda autoridade é usada por Deus para bem do seu povo. E a Bíblia ainda fala que para coibir o mal. É lógico que hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos visto autoridades sendo usadas, não é nem para que o mal fique impune, mas até estimulando o mal. É o que nós estamos vivendo, é a nossa sociedade, não é? Como cristãos, nós devemos nos opor ao avanço do mal. Mas isso não significa nos tornarmos revoltosos ou revolucionários, ok? Precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes eu vejo que as atitudes revolucionárias não é por causa de alguma linha ideológica, mas essas atitudes revolucionárias ocorrem devido a uma oposição a qualquer tipo de autoridade, né? É o que se chama de anarquia. Mas a gente entende, e a antropologia social já revelou isso, onde tiver um grupo mínimo de pessoas, sejam 2 pessoas, ali sempre vai surgir uma liderança natural. Isso faz parte do contexto humano. Então, o cristão em si, irmãos, ele não tem essa atitude belicosa, revoltosa, não é? Está sempre armado contra o outro. Na realidade, o cristão em si, ele precisa ter e apresentar, porque isso faz parte da sua natureza, uma atitude de pacificação. É um pacificador. Ele se opõe contra o mal, contra o erro, mas ao mesmo tempo é um pacificador. Essa habilidade dada por Deus, ele precisa ter, não é? Se você não tem, ore por isso. Você tem que se opor ao mal e amar as pessoas.
ao mesmo tempo, se opor ao erro e fazer o bem para as pessoas. Ok? Isso é muito necessário. Então, longe dele agir contra os poderes constituídos, o cristão, ele ora a Deus pelos seus governantes. Ele coloca os seus líderes diante do Senhor, né? Presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores. Podemos, irmãos, nos opor a algumas atitudes, algumas leis erradas, mas nós precisamos reconhecer a autoridade que essas pessoas têm sobre nós e orarmos por ela, para que Deus as use da melhor forma possível. E não nos associarmos com pessoas revoltosas, não nos associarmos com dissidentes que querem derrubar algum tipo de poder constituído, né? Mas precisamos cumprir os nossos deveres, pagar os nossos impostos, honrar a Deus através dessa nossa atitude de obediência às autoridades. Ok, meu irmão? Então, essa é uma recomendação importante, uma atitude importante. Não se associe com revoltosos. Vamos ver também, acompanhe comigo, os versículos 23 a 25. 23 a 25. Leiamos. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Aqui, o que o texto está nos mostrando, irmãos, é a imparcialidade, né? Devemos ser imparciais quando julgarmos. O que a Bíblia está nos dizendo, peguei bastante água hoje, né? O que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: não seja parcial quando julgar. A parcialidade é um problema muito grave. Essa parcialidade, irmãos, tem que estar longe dos tribunais, tem que estar longe dos tronos, né, dos reis, mas também precisa estar longe do nosso coração. Quantas vezes nós somos parciais no julgamento? Se o filho do vizinho faz alguma coisa, nós estamos prontos a julgar e a condenar. E o nosso julgamento é só pro forma, porque já condenamos antes de julgarmos. Mas se o nosso filho, se o meu filho, né, faz a mesma coisa, nós entendemos de forma diferente, somos mais compassivos, né? E começamos a racionalizar o erro e dizer que a coisa não é bem assim, precisamos entender, isso é coisa de criança, faz parte da vida e precisamos ser mais amorosos. Bom, aí começamos a inventar um monte de razões. Isso se chama parcialidade. E Deus não gosta de parcialidade. É sim, sim, não, não. Não é? O que foge disso é de procedência maligna. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, a parcialidade, na realidade, significa ter dois pesos e duas medidas. Uma pessoa parcial, ela torce a lei para que ou prejudique alguém, ou então beneficie alguém. A parcialidade faz isso. Ela tapa os olhos para a compreensão da lei, para a essência da lei, para que alguém seja prejudicado
ou para que alguém seja beneficiado, não é? De alguma forma, a verdade ali, ela é escamoteada, né? Ela é deturpada. De alguma forma, a verdade, ela é amordaçada para que a justiça não ocorra de fato, certo? Isso é parcialidade. Observe como é que o negócio é muito mais grave do que a gente imagina. Quando você está sendo parcial com o seu filho, quando você trata o erro do filho do outro de forma diferente do seu filho, está sendo parcial com ele ou parcial com outro, não é? Com o filho do outro, você está ensinando o seu filho que a verdade pode ser deturpada ou pode ser calada. Você está ensinando seu filho a ter dois pesos e duas medidas. Você está ensinando seu filho a manipular a lei ou as leis. É isso que você está ensinando. O negócio, então, é muito mais grave do que nós pensamos. Por isso que a Bíblia condena tanto essa questão da parcialidade. Então, essa parcialidade acaba se tornando uma ação perversa, porque muitas vezes nós chamamos o culpado de inocente e chamamos de inocente de culpado, não é? Então isso acaba sendo realmente uma coisa desprezível aos olhos do Senhor. Irmãos, conforme eu falei ainda há pouco no texto anterior, né, no tema anterior, o fato de sermos cidadãos fiéis, né, às leis desse mundo, às leis dos governos, isso não implica, não nos obriga a apoiarmos decisões injustas, atitudes injustas de governantes. Isso também é uma parcialidade. Devemos tomar cuidado com isso. A injustiça sempre tem que ser denunciada. Pode ser lá no palácio, lá no Planalto, não é? Lá no Palácio da Guanabara, lá no Planalto, onde mora lá o presidente, onde o presidente governa, lá naquela. Que eu esqueci o nome agora, de onde ele mora. Pode ser lá, como pode ser na sua casa, pode ser numa casa pobre, numa choupana lá, que seja de um lado ou de outro. A injustiça ela precisa ser denunciada, ela não pode ser tolerada. Pode ser lá na indústria, pode ser lá no comércio, pode ser na sua família e até mesmo na igreja. A injustiça não pode ser tolerada, porque isso desagrada a Deus, isso não honra a Deus. Então, qualquer injustiça, qualquer atitude injusta ou até prática injusta precisa ser alertada, precisa ser denunciada e precisa ser voltada, se retomar o caminho da verdade e da justiça. Então, com isso, em vez de nós privilegiarmos, enaltecermos aquele que é injusto, nós precisamos repreender. Em vez de nós aplaudirmos alguma atitude de alguém, uma atitude injusta de alguém, nós precisamos, na verdade, nos voltarmos para essa pessoa e corrigi-la, porque isso também é um ato de amor. Então a injustiça não pode ser tolerada por ninguém, irmãos. Por ninguém. A injustiça é cometida por qualquer tipo de pessoa. Isso, cuidado com esse tipo de parcialidade, não é? Esse é meu líder, esse é o meu pastor, não é? E o erro dele é um erro, vamos dizer, menor, né? Ou então, devido à influência desse líder espiritual na vida do seu povo, as pessoas começam a olhar para o pecado que ele comete, ou para os pecados como se fosse algo menor do que para os outros irmãos. Isso é um engano, isso é uma cegueira espiritual, e precisamos tomar cuidado com isso. Aqueles que
procedem de tal forma buscando restaurar a justiça, conforme o texto que nós lemos, eles acham bem, e Deus abençoa esse tipo de pessoa que faz isso e que procura agradar a Deus através da busca da verdade e da justiça. Então, essa justiça, irmãos, precisa tomar toda a nossa sociedade, os tribunais, não é? O parlamento, não é? Assim, as nossas casas, as nossas igrejas, assim, dessa forma, teremos uma sociedade ordeira, uma sociedade próspera. Sem justiça, não tem como a sociedade se tornar organizada, próspera. Sem justiça, não tem como a sociedade se desenvolver, as pessoas estarem bem, não é? Bem socialmente, haver felicidade. Sem justiça, isso se torna impossível, ok? Vamos ver também o último tema nessa noite, e deixe-me aqui vá lá comigo, por gentileza, no versículo 26, um texto muito interessante, poético, né? Aqui do sábio. Versículo 26, Provérbios 24. A resposta sincera é como beijo nos lábios. A resposta sincera é como beijo nos lábios, né? Muito bem. Interessante essa figura de linguagem que o autor usa aqui. Irmãos, o beijo é uma manifestação de afeto, né? É uma manifestação de carinho que podemos demonstrar para outra pessoa. No passado, lá na igreja primeva, né? Lá do primeiro século, nos tempos de Pedro, Paulo, João, havia, posteriormente depois também, mas eu não tenho conhecimento de um registro histórico nesse sentido, havia a prática do ósculo santo, né? Então, as pessoas se beijavam no rosto, obviamente, quando se despediam, se chegavam, né? Alguns países existe essa prática ainda, né? Não mais tanta. Isso está sendo aos poucos abandonado, se você perceber bem. Mas chegar a dar lá 2 beijinhos ou 3 beijinhos, né? Antigamente havia até uma brincadeira, 3 para casar, ok? Beijinho no rosto, e era assim, era uma forma de saudação. Mas aqui está falando de um outro tipo de beijo. Aqui está falando de um beijo de um homem e de uma mulher, não é? É um outro nível de relacionamento. Na realidade, é o beijo de um casal que está comprometido com o outro. Há um compromisso de fidelidade um com o outro, né? E esse compromisso de fidelidade um com o outro faz com que eles tenham essa demonstração de carinho, de afeto, esse beijo nos lábios, ok? Então, é essa a ideia aqui do autor. Na verdade, irmãos, esse beijo que um casal dá um no outro vem carregado de significados, né? Demonstra, assim, um compromisso, é um selo, né, de uma fidelidade, né, estampada a um relacionamento realmente sério ali, um com o outro, mas também, devido a esse compromisso assumido, esse beijo demonstra uma entrega amorosa de uma pessoa para outra, ok? É um sinal de compromisso, né? E esse compromisso ele não vai ser dividido com mais ninguém. Há um relacionamento único ali, não é? Então, esse beijo não é desperdiçado com mais ninguém, não é? Ou não é oferecido a mais ninguém.
há uma fidelidade ali, né? E há uma, não posso falar em monogamia, porque não é um casamento aqui, não está falando sobre casar necessariamente, né? Mas há um compromisso de um relacionamento ah, único, né? Exclusivo, exclusividade, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Há uma exclusividade aqui nesse relacionamento, ok? E esse beijo carrega também o significado, né? Fidelidade, compromisso, entrega e exclusividade no relacionamento, né? Ah, esse beijo demonstra o amor que está ligando essas pessoas, né? O relacionamento, o nível de relacionamento que essas pessoas estão tendo, está sendo demonstrado através desse beijo, a lealdade e o amor que elas têm, né? Mas, pastor, mas por que isso está inserido aqui, né? O texto fala assim, só lembrando, a resposta sincera é como beijo, né? Ou palavras retas são como beijo. O que isso tem a ver com resposta sincera ou com palavras retas? Porque é o seguinte, irmãos, tal qual esse beijo demonstra o nosso compromisso, demonstra a nossa lealdade, demonstra o nosso amor, a palavra sincera, a verdade que é apresentada de forma reta, também demonstra isso. Demonstra a verdade em amor. Demonstra que nós amamos a pessoa e por isso nós falamos a verdade para ela. Somos sinceros. É o que Paulo vai dizer lá no livro de Efésios, falando a verdade em amor. Eu tenho visto, irmãos, que tem muitas pessoas que estão dispostas até a falar a verdade, mas não estão dispostas a amar. Na minha classe de aconselhamento bíblico que eu tenho no seminário, eu disse lá para os meus alunos a seguinte ideia: quem não está disposto a amar não pode confrontar. Quem não está disposto a amar não pode confrontar. Entenda o que eu vou dizer. Se você não está disposto a amar a pessoa, se entregar por ela, ser leal a essa pessoa, que credibilidade, que qualidades ou que condições você tem para confrontar essa pessoa? De forma alguma. Porque a confrontação, o falar a verdade, precisa ser em amor. O amor vem antes do falar a verdade. O amor vem antes da sinceridade. O amor vem antes da confrontação. Então, quando nós confrontamos alguém, deve ser, antes de tudo, uma manifestação do amor que nós temos por ela. Se eu não a amo o suficiente, eu não devo confrontá-la, porque aí eu vou ficar demonstrando a minha justiça. Tiago chega a dizer que a justiça do homem não opera a misericórdia de Deus. Deus não quer que nós manifestemos a nossa justiça. Deus quer que nós manifestemos a justiça dele, mas em amor. Ok? Então, se eu não amo, eu acabo manifestando a minha justiça, eu acabo manifestando o desejo do meu coração, que talvez seja me sobrepor a essa pessoa, né, de alguma forma. Eu acabo expressando o meu orgulho, às vezes até o meu temor de homens. Já viram aquelas pessoas que são tão críticas de outras pessoas? Isso pode ser temor de homens, ou seja, eu critico essas pessoas, ou eu critico as pessoas para que eu não seja menor do que ninguém, para que as pessoas não me considerem menor do que elas, ok? Isso se chama temor de homens. Isso não manifesta a justiça de Deus, certo, irmão? Então aqui, por isso que o autor, de uma forma muito poética, ele relaciona a resposta sincera, o falar a verdade,
com um beijo nos lábios, porque isso deve ser fruto de um compromisso real, leal e sincero, porque falar a verdade sem amor, irmãos, machuca. Da mesma forma que você amar sem falar a verdade, engana. Então as duas coisas precisam andar juntas. Falar a verdade sem amor esmaga o próximo, esmaga o outro. Mas aquela pessoa que ama sem falar a verdade fica adulando o outro, elogiando sem propósito, porque não quer, de alguma forma, se contrapor ou confrontar, não é, essa pessoa, ficar mal com essa pessoa. Quando a pessoa fala a verdade sem amor, ela acaba humilhando o outro, né? Mas quando a pessoa usa de amor sem a verdade, ela acaba escondendo o erro do outro. Então, são dois problemas graves que precisam ser evitados. Mas a nossa palavra precisa ser sempre em amor. Então, irmãos, para encerrar aqui o nosso tempo do estudo, que nossas palavras sejam verdadeiras, sejam boas, oportunas, sempre agradáveis, como um beijo nos lábios, conforme o autor está nos dizendo. Isso tudo para a glória do nosso Deus. Vamos orar então? Senhor, aprendemos muito nessa noite. Obrigado, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, a sermos sempre fiéis a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, a termos um compromisso de lealdade contigo e buscarmos essas atitudes importantes que nós vimos agora, não sermos parciais no tratamento das pessoas, com as pessoas, não sermos parciais no julgarmos as pessoas, não nos alegrarmos com a queda dos nossos inimigos, buscarmos ser sinceros na nossa palavra, mas antes amarmos as pessoas. Ó Deus, que isso tudo faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, conforme os irmãos estão acompanhando, nós estamos, né, voltando aos cultos presenciais, sendo que vamos continuar nesse próximo domingo usando o mesmo modo, né? De manhã somente as classes da EBD, o aluno vai para a classe, quando a classe é encerrada, ele já pode ir direto para sua casa. Esse foi o meio que nós encontramos para evitar o máximo possível uma aglomeração maior de pessoas. Mas no culto da noite nós teremos, sim, lá no templo, todos juntos, um tempo ali de louvor ao Senhor, não é? Estamos limitando ainda a 35 pessoas no culto da noite. Nas classes, nós estamos limitando a quantidade de pessoas que cabem nas classes, obedecendo ao distanciamento social, tá bom? Mas no culto da noite, nós limitamos a 35 pessoas, ok? Vai aparecer aí na sua tela as informações bancárias para te ajudar, caso você prefira fazer um depósito, transferência bancária, né, ao ofertar ou entregar o seu dízimo. Se você tiver alguma dificuldade, faça contato conosco, nós queremos ajudá-lo de alguma forma, tá bom? E como os cultos já retornaram, você também poderá, se preferir, entregar no próprio momento de culto. Nós fazemos a dedicação de dízimos e ofertas como parte importante dos cultos da nossa igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo que vem, se Deus quiser, às 9 horas da manhã.